Fala pessoal, estamos aqui hoje com o terceiro episódio do TerraCast, uma série de podcasts onde nós abordaremos de forma tranquila, descontraída, tudo relacionado às leis de incentivo e seus resultados. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos pela audiência dos 2 primeiros episódios, os feedbacks foram muito positivos e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Nós trazemos aqui para vocês um projeto maravilhoso, com resultados incríveis, aprovado pelo PRONON. Para quem não conhece, o PRONON é o Programa Nacional de Atenção Oncológica, um mecanismo legal onde o governo permite que os contribuintes, seja pessoa física ou jurídica, possam destinar o seu imposto de renda para projetos de pesquisa, estudos, tratamentos, equipamentos de combate ao câncer. Então, o PRONON ele tem trazido excelentes resultados, como o que nós vamos mostrar aqui hoje com esse projeto. Eu trago como convidada a doutora Virgínia Picanso de Castro, coordenadora do Laboratório de Biotecnologia do Hemocentro, da USP aqui de Ribeirão Preto. Ela já está aqui conosco. Bom dia, doutora Virgínia. Eu quero, antes de mais nada, agradecer pela sua presença e a participação aqui no TerraCast, para a gente poder falar um pouquinho mais desse projeto maravilhoso que é o BR-CART. Fique à vontade para se apresentar rapidamente, por favor. Bom dia, eu que agradeço o convite, né? É uma honra a gente ter essa oportunidade de divulgar nosso trabalho, né? De mostrar um pouquinho o que a gente vem fazendo. Então, muito obrigada, né? E estou aqui à disposição, né? De tirar as dúvidas e de explicar um pouquinho aí o nosso projeto. Muito bom. O Hemocentro já trabalha há alguns anos, né, com essa lei do PRONON. Mas entre os projetos que o Hemocentro fez, acho que o BR-CART tem se destacado aí, não só pelos seus resultados, que são incríveis, mas também pela repercussão, claro, por esses resultados que a mídia tem dado, né? E isso é muito bom, porque traz para o nosso público, traz também para os empresários, contribuintes, mais apelos, né, para aderir a essas destinações de impostos e também entender os benefícios que esses projetos estão trazendo para a população, né? Eu vou ler rapidamente porque, claro, é um assunto bem técnico, né? É um resumo sobre a terapia e depois a gente vai vir com um vídeo maravilhoso do Dr. Diego, que vai contribuir muito com o nosso bate-papo aqui. A terapia com células CAR-T surgiu nos Estados Unidos e começou a ser aplicada experimentalmente em pacientes de câncer terminal no início dos anos 2010. Os resultados positivos permitiram a regulamentação do tratamento para o combate ao câncer em 2017. E em 2018, o tratamento rendeu aos descobridores James Allison e Tasuku Honjo, desculpa se eu pronunciei errado, o Prêmio Nobel da Medicina. Isso mostra, né, a grande importância no combate a essa doença a nível mundial. E no Brasil, a terapia com células CAR-T foi desenvolvida pioneiramente, olha que orgulho, pessoal, no Centro de Terapia Celular da USP de Ribeirão Preto, sediado no Hemocentro. E o primeiro voluntário brasileiro que recebeu, um dos primeiros, né, esse tratamento experimental em 2019, alcançou remissão total de um linfoma em estágio terminal. E outros pacientes optaram pelo tratamento também tiveram remissão. Antes da gente passar o vídeo, doutora, quer comentar alguma coisa sobre esse resumo que eu falei? Que eu li, na verdade? Posso. Eu posso dar uma introdução ao que é o Hemocentro, né? Que eu acho que também é importante o que é a instituição. Então, aqui o Hemocentro é um banco de sangue, então as pessoas às vezes não imaginam que a gente também faz pesquisa, né?
E então o Hemocentro, ele já há muitos anos, né, ele veio desenvolvendo pesquisas básicas e sempre o foco são células. Então a gente começou a desenvolver pesquisas para entender biologia das células, como essas células podem ser usadas em tratamentos, né? Então assim, o Hemocentro, ele tem uma, que eu acho que é um grande diferencial, né, de um centro de pesquisa, que é a pesquisa sempre voltada à translação, né? Então, não é uma pesquisa básica, então temos pesquisa básica, mas voltada a desenvolver medicamentos, terapias. Então, eu acho que isso é muito bacana para a sociedade, né? Você ter uma instituição que pensa não só na pesquisa em si por curiosidade, mas sim para aplicação, né? Então, é aí que o Hemocentro entra nesse contexto das terapias celulares, tá? Claro, porque a gente está percebendo quão rápido isso vai poder chegar à população, né? Porque muitas vezes as pesquisas, como você disse, é dados científicos, curiosidade e tal, indicadores, enfim, mas nesse caso a gente percebe que rapidamente, né, já vai estar salvando muitas vidas, como já acontece nos Estados Unidos. Eu vou agora chamar o vídeo do Dr. Diego, vou apresentar o Dr. Diego Vila Clé. Ele é coordenador médico do Hemocentro de Ribeirão Preto. Tá certo, doutora Virgínia, é isso mesmo? Vamos ouvir Dr. Diego, que vocês vão gostar e já vão começar a entender os resultados maravilhosos que este estudo está proporcionando à população. Olá, eu sou o Diego Clé, sou hematologista, coordenador médico do Hemocentro de Ribeirão Preto e um dos médicos à frente da iniciativa que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, que é chamada Linfócitos com Receptor Quimérico de Antígeno, o CAR-T, para o tratamento de linfomas e leucemias. A maneira que a gente trata hoje o câncer, de maneira geral, é usando quimioterapia, radioterapia. Isso, além de efeitos colaterais importantes, tem uma limitação que as células do câncer acabam desenvolvendo resistência, mecanismos de resistência para esse tipo de tratamento. Então nós desenvolvemos essa forma inovadora de tratar o câncer, que não usa quimioterapia nem radioterapia, e sim as próprias células do sistema imunológico do paciente, que são chamados linfócitos, né? Para combater o câncer, especificamente nesse nosso caso, leucemias e linfomas. A gente então pega o linfócito do paciente, essa célula de defesa, e em laboratório a gente ensina ela a combater o câncer, né? A gente insere nela, através de um vetor, uma sequência de DNA. Essa sequência de DNA vai produzir algumas proteínas, os receptores quiméricos, que são chamados CAR, que vão para a superfície desse linfócito T. E isso vai permitir que esse linfócito reconheça, então, a célula do tumor. Como é uma célula viva, ela vai se proliferar, né? Vai se dividir, vai combater e matar a célula tumoral. Nós já realizamos esse tratamento em 10 pacientes aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, 5 leucemias e 5 linfomas, todos eles já com várias linhas de tratamento prévio, com doenças refratárias e recaídas, e que não tinham outra perspectiva de tratamento. Todos eles tiveram uma resposta e a maioria desses pacientes continuam livres de doença, hoje ainda em segmento conosco. O que é inovador nessa estratégia, nessa iniciativa, é tanto a forma como a gente está usando, né, de combater o câncer, mas principalmente de produzir ela em território nacional com tecnologia 100% local, o que vai baratear muito o custo e permitir acessibilidade para a maioria dos pacientes. Hoje em dia, existe uma opção comercial para esse tratamento com células CAR-T, só que a custos muito altos, em torno de $400 mil nos dias de hoje, para cada tratamento. A gente consegue produzir o mesmo produto com mesma eficácia aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, com custo cerca de 10% a 15%. Nós temos aqui a estrutura física, as salas para produção em laboratório dessas células, que vocês estão vendo no Tera, que é uma parceria com o Instituto Butantan.
Só que ainda nós produzimos ela de maneira muito lenta, um caso por vez, nós ainda precisamos de investimento, como não há um financiamento estabelecido para esse tipo de tratamento. Para mais informações, vocês vão ter o link aqui do nosso site do Centro de Terapia Celular aqui de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Sensacional, né? Eu quero aqui ressaltar, né, o que o doutor disse sobre os custos, né? A gente pode perceber o quão alto é, né? E não só a gente conseguir trazer isso para ser desenvolvido aqui, né, doutora Virgínia, mas aí ainda com um custo mais acessível, né? Isso é outra notícia maravilhosa, porque a gente consegue vislumbrar isso em escala, né? E poder aí salvar milhares de vidas, né? E sem dúvida, né? É exatamente isso o Diego comentou. O valor é estimado $400 mil. O valor que está aqui no Brasil é cerca de 2 milhões, 2 milhões e 300. Esse é o preço da infusão, de uma única infusão, sem levar em consideração os custos do hospital, né? Então, é um tratamento muito caro, né? Ele é efetivo, mas ele é muito caro. E é sem dúvida, né, o desenvolvimento dessa tecnologia, né, eu espero que seja a primeira de muitas, né, que o país venha a desenvolver, de a gente ter a independência, né, não depender de tecnologias estrangeiras, né, e pagar muito caro por produtos, né. Então, sem dúvida, a gente está ainda, o início do caminho, né, apesar de a gente ficar muito feliz, mas o estudo clínico, ele vai ser iniciado, ele acabou de ser aprovado pela Anvisa. Então, com esse estudo finalizado, a ideia é entrar com o pedido de registro e aí sim realmente ter um produto aprovado com um custo mais baixo para os pacientes, né? E aí tentar aumentar a quantidade de pacientes que possam ser, né, beneficiados, né, por esse tipo de tratamento. Legal. E também a questão dos efeitos colaterais, que a gente sabe, como o doutor falou, né, que normalmente o tratamento é com medicamentos pesados, né, e a gente sabe que causa muito efeito colateral, e esse projeto traz também essa condição, vamos dizer assim, natural e biológica do próprio organismo se defender e, consequentemente, não trazendo tantos efeitos colaterais como uma medicação de combate ao câncer, né? Quimioterapia, radioterapia, enfim. Exatamente. Os tratamentos convencionais, né, eles eliminam as células que estão em crescimento, né, crescimento acelerado. Então, você não consegue, de uma forma seletiva, você mata, né, a químio é efetiva, mas ela mata as células do câncer, mas ela também mata muitas células saudáveis, né? A diferença, que foi aquele esquema que o Diego mostrou, é que essas células, né, do paciente, elas são modificadas no laboratório e aí elas identificam um antígeno específico. Então, no nosso caso, elas vão destruir células B. Então, elas matam as células B, que no caso das leucemias e linfomas de célula B, são as células, né, neoplásicas, células de câncer, e a gente elimina especificamente essas células B. Então, os efeitos colaterais são muito menores, né? Então, isso é um grande ganho para os pacientes. Muito legal. Doutora, você mencionou aí também, né, que espera e tem expectativa de novas pesquisas, tecnologias desenvolvidas no Brasil. E aproveitando esse gancho, existe também, pensando isso, claro, em outras doenças, outros tipos de câncer e outras doenças também, para o leigo, né, o pessoal de casa poder entender, isso é possível? Dá para ter essa esperança também? Sim, claro, dá sim. Acho que ainda é um longo caminho, né? Então, aqui no Hemocentro, como estamos trabalhando hoje, né? Então, vocês viram no vídeo do Diego que a gente tem hoje uma área de produção, que é o prédio que a gente chama de Notera. E, em paralelo, né, a instituição vem ainda investindo em inovação, em desenvolvimento. Então, a ideia não é parar apenas nesse produto, e sim criar novos produtos também.
Então, a gente já tem alguns que a gente chama de CAR, que são essas moléculas, né, que a gente usa para modificar os linfócitos, que podem ser usados em tumores sólidos, em alguns tumores sólidos. Então, a gente vem testando isso ainda em pesquisa básica. Então, tem todo um caminho, né? A gente precisa testar no laboratório, a gente testa contra várias células para ver se realmente é específico, se a gente consegue matar aquela célula-alvo, tudo. Então, passando por todos esses passos, né, a gente chega até os ensaios clínicos. Então, a gente tem várias linhas em andamento na pesquisa aqui no Hemocentro. Então, essa é uma delas, tumores sólidos. Temos também, que é bem interessante, né, o Diego explicou, essa terapia hoje, ela é muito cara, né? Então, um dos motivos que ela é tão cara, ela é uma terapia que ela é usada a própria célula do paciente. Então, para cada paciente, a gente precisa desenvolver, vamos dizer, um medicamento, tá? Então, o que a gente vem investindo também, em paralelo, ainda em pesquisa básica, é desenvolver uma célula universal. Então, não utilizar a célula do paciente, mas uma célula de um doador saudável, que a gente possa modificar e tratar vários pacientes. E isso aí seria o que a gente chama de terapia alogênica, né? Que é de um doador para vários. O que é feito hoje é a terapia que a gente chama de autóloga, é do paciente para ele mesmo. Então, a gente vem tentando modificar essa terapia exatamente para tentar melhorar, para tentar atingir outros pacientes, né? Então, assim, não para, né? A tecnologia vai avançando, as pesquisas, né, vão avançando para a gente, né, daqui a alguns anos, ter outros tipos, né, de terapias para a gente englobar aí os diferentes tipos de câncer. Fantástico. Eu, como ribeirão pretano, fico muito orgulhoso de ouvir que na nossa cidade exista tantos estudos assim nesse sentido. Parabéns, viu, doutora Virgínia? E a toda a equipe, né? Eu vou aqui agora ler, sem dúvida vai ser emocionante. Nós vamos ouvir o publicitário Paulo Peregrino. Ele tem 61 anos, lutava contra o câncer há 13 anos e estava prestes a receber cuidados paliativos. E a partir do projeto, né, da terapia CAR-T-Cell, ele conseguiu aí a remissão, né, que vocês falam, é o nome técnico, né, doutora? A primeira pergunta que eu quero fazer para o Paulo, a gente gostaria que você contasse, Paulo, como você descobriu a doença e como foram os primeiros dias, né? Porque é um impacto, sem dúvida, para todos quando recebem essa notícia. Então, nós queríamos ouvir um pouquinho, os depoimentos do Paulo são gravados, pessoal. Então, eu estou somente aqui repetindo a pergunta que nós fizemos para ele. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal aí do Terra Incentivos Fiscais. Agradeço aí pela oportunidade e parabenizo vocês pelo apoio que vocês estão dando aí para incentivar projetos educacionais, sociais, científicos, enfim. Bom, meu primeiro câncer foi em 2010, um câncer de próstata, tá, que foi resolvido, só para resumir, em 2014, quando eu retirei a próstata. Então, resolvido isso, em 2018 eu tive o meu segundo câncer, que foi o meu primeiro linfoma. E só para poder finalizar essa parte do linfoma, eu tive uma recidiva dele, meu segundo linfoma, meu terceiro câncer, que foi em dezembro de 2019 que ele foi observado, né? E tive meu terceiro linfoma, né, que foi todos os três linfomas do mesmo tipo, através da biópsia. Esse terceiro foi percebido num PET scan em 2021, outubro, e foi biopsiado, né, para confirmar que era do mesmo tipo, em 2022, janeiro. Bom, no meu primeiro linfoma, os sintomas que eu tive, que eu estava na ocasião, eram, assim, eu sentia uma dor na perna, primeiro que eu estava terminando de escrever o meu primeiro livro, e uma dor terrível, forte para nada, insuportável, que eu tive que ir para o hospital. E no hospital me deram morfina até, e no dia seguinte, com os exames, detectaram que eu tinha um tumor na perna, né? O tumor foi feita a biópsia, foi retirado, e comecei a tratar dele, né? Tive alguns sintomas de fraqueza e tudo, que faziam parte do pacote aí, por causa da quimioterapia também.
Mas continuei jogando meu vôlei de praia, que é a minha paixão, né? Tanto que o oncologista, quando soube disso, ele falou para mim que eu era o primeiro paciente dele que fazia químio e jogava esporte de alto rendimento. Eu falei, não, alto rendimento é só esporte, mas não eu, o atleta aqui. Mas enfim, aí fui fazendo químio, tratando e tudo, até que chegou em 2019, em dezembro, que aí foi detectado o segundo linfoma. Como é um espaço de tempo muito curto, de menos de 2 anos, entre 2 linfomas, então foi indicado para fazer um transplante de medula óssea que eu fiz em junho de 2020, no meio da pandemia, né? E, enfim, todo isolado ali, mas eu não perdi a oportunidade e fiz o pré-lançamento, que eu tinha feito já o planejamento do lançamento do meu livro, que eu estava escrevendo em 2018, ele estava pronto, eu tinha uns exemplares que tinham chegado em casa, e tudo foi cancelado, o lançamento, por conta da questão da pandemia. E eu fiz o pré-lançamento dentro do quarto do hospital, né? A minha esposa vinha, trazia uns 5 livros de vez em quando, né, cada dia, cada vez, e passava para a enfermeira no corredor, porque ela não podia entrar. O livro era higienizado pela enfermeira, com álcool e tudo. Eu fazia uma dedicatória e mandava isso para algumas pessoas muito próximas, amigos, familiares e tudo, né? Autografado, com dedicatória. E aí depois teve a pega da medula, né, quando a medula realmente foi reativada. Aí saí, tive alta. Aí quando foi em 2021, e eu continuando fazendo químio e tudo, aí pelo PET scan que eu fiz em outubro, detectou que eu estava com a volta dos tumores, ou seja, a volta do linfoma. Foi feita a biópsia em janeiro de 22, que identificou ele com o mesmo linfoma igual aos outros 2 anteriores, né? É, realmente é emocionante a gente ouvir esses depoimentos, né? Pergunta 2, Paulo. Você sabia que existia esse tipo de tratamento aqui no Brasil? E como você descobriu o tratamento BR-CART? Bom, eu descobri o tratamento CAR-T-cell, que é um tratamento genético das células, em novembro de 2021, após o PET scan que tinha detectado que os tumores tinham voltado, o linfoma tinha voltado, era o terceiro linfoma nessa ocasião. E o meu médico anterior, esse é o médico na época, né, que é anterior a esse que coordenou o tratamento, ele, enfim, disse para mim que era um tratamento inovador no Brasil, que tinha chegado no Brasil em 2019, e que a Anvisa estava precificando ele ainda, ou seja, ele não estava no mercado ainda, mas quando fosse entrar no mercado, ele ia custar cerca de 2 milhões de reais. Aí explicou como é que era, né? Era um tratamento que as células do linfócitos T, que fazem parte do sistema imunológico, são coletados, não todos, mas boa parte deles no organismo do paciente. Esses linfócitos são tratados geneticamente para aplicarem, que eles aplicam um marcador genético que faz com que quando elas forem devolvidas, que é a terceira fase do tratamento, a fase final, aí essas células atacam esses linfócitos T geneticamente modificados, atacam só os tumores. Uma coisa assim revolucionária, né? Eu sempre fui muito focado em conhecimento, em ciência, herança de meus pais e tudo, então fiquei fascinado com aquilo e falei, olha, se tiver disponível de outra forma e tudo, eu vou fazer. Aí ele falou que parece que tinha estudos compassivos, estudos experimentais feitos em universidade pública no Brasil, parece que na USP, e que eram financiados pelo SUS, né? Porque é universidade pública. Aí eu falei, pô, quando tiver essa possibilidade eu vou fazer. Mas aí fiquei, né, tratando do linfoma dos meios tradicionais e nada funcionava, né? A quimioterapia não funcionava e tudo. Então, essa foi a primeira vez que eu ouvi falar, né, dessa questão do CAR-T-cell. E quando foi em janeiro de 22, a situação piorou muito. Doutora Virgínia, caso queira fazer algum comentário entre as perguntas, fique à vontade em me interromper, ok? Posso seguir? Quer Tudo falar bem. alguma coisa? A pergunta 3, Paulo. Quais foram os momentos mais desafiadores durante o tratamento? E como foi a sua superação no dia a dia? Bom, pelo momento de toda essa jornada de 13 anos lutando contra os cânceres que eu tive, pelo momento teve a ver com o tratamento final do CAR-T-cell, tá? Teve a ver com a internação que eu tive em janeiro de 22, devido a febre e principalmente uma dor terrível que eu tinha na região lombar, que me acompanhava desde 2021.
e que eu tive que tomar morfina no hospital por causa disso, de rotina. E descobriu-se que isso possivelmente era por conta de um tumor do terceiro linfoma, que estava pressionando o nervo na região lombar. Então, eu fui internado. Nesse momento, tiveram que controlar, estavam tentando controlar uma púrpura. A púrpura é uma doença autoimune que o organismo destrói as plaquetas e que foi detectada em outubro de 21, através do PET scan, que descobriu também o meu terceiro linfoma, né? Então, a púrpura estava sem controle, eu estava tentando controlar a dor, estava tentando controlar o linfoma, que avançava, eu não sabia qual gravidade que estava, eu sabia que estava avançando, que as coisas não estavam resolvendo, né, os tratamentos que eu estava fazendo. E aí, no meio disso, tive Covid. Com a Covid, tossi mais forte, não sei o quê, tive hemorragia nos 2 olhos, fiquei parcialmente cego durante 3 meses. Depois eu, graças a Deus, recuperei a visão, não 100%, mas estou usando óculos, né, tudo bem. E aí, no tratamento em si, o que assim me deixava preocupado era a possível sequela que eu poderia ter na parte cognitiva. O Dr. Vance falou que fora o risco, né, da vida mesmo, que fazia parte do pacote, era o fato de eu ter alguma sequela neurológica, né, e isso para mim me deixava muito preocupado, porque eu não queria perder nunca essa minha capacidade de comunicar com as pessoas, me relacionar, porque eu sou uma pessoa de me relacionar com o mundo, né? E não ficar dependente, que eu odeio isso, tenho horror a isso. Então, eu mandei uma mensagem de madrugada do dia da infusão, dia 24 de março de 2022, eu estava já internado no Hospital da Clínica de São Paulo, e eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp para minha mulher me despedindo dela e do meu filho, nosso filho Gabriel, que tem 29 anos, esse 30 agora. E era a forma de eu tentar, tipo, evitar qualquer problema depois que eu não pudesse me comunicar mais com eles, né? Então, aconteceu, eu tive umas sequelas iniciais na parte neurológica, né, que foi a mão tremendo, involuntariamente, que eu não conseguia segurar uma colher de sopa, um copo e tudo, e também minha perna fraquejava e tudo. Mas isso, graças a Deus, ao longo dos dias foi passando, a parte neurológica funcionou perfeitamente, né, fora esses tremores que eu tive. E o resto foram infecções que eu fui tratando, que faziam parte também desse pacote e que eram internação de emergência que eu tinha que subir para a emergência, depois voltava 2 dias depois. Isso aí eu, diante de tudo que eu tinha passado, tirei de letra. Tomar um fôlego, né? Mas esse sorriso no final do Paulo nos dá um alento, né? Mas que depoimento. Próxima pergunta, Paulo. Como você lida com os exames de acompanhamento e o medo, claro, da recorrência do câncer? Bom, meu monitoramento, depois que eu voltei de São Paulo para Niterói, aqui no Rio de Janeiro, foi em 9 de julho, né, com orientação de fazer a cada 3 meses um novo PET scan. O PET scan que diagnosticou a minha cura, né, foi em 24 de abril. Depois disso eu fiz um outro, umas semanas depois, não me lembro, assim, também confirmou o resultado, um resultado impressionante, né? O meu corpo estava todo tomado dos linfomas, dos tumores, assim, da perna até o pescoço, no PET scan que foi feito dia 6 de março. A infusão foi feita, a última fase do tratamento, Castel, foi feita em 24 de março, e 24 de abril foi tirado esse novo PET scan. Aí divulgado, o Dr. Vantes divulgou isso na rede social, mandou para a família, isso viralizou na internet, viralizou tudo que é lugar por causa da mídia, né? Também toda a repercussão que teve, mostrando o PET scan do dia 6 de março, meu corpo todo tomado. Assim, eu não acreditei, até agora, eu sempre falei isso, que eu não acredito que aquilo seja o meu corpo ali. E o PET scan do lado, no dia 24 de abril, com o corpo todo limpo, como se tivesse passado uma borracha, né? Então, saindo dessa parte, voltando para Niterói, aí eu tenho que fazer PET scan cada 3 meses, vou fazer um agora quarta-feira, inclusive dia 27, e além de hemogramas que eu tenho que fazer também quinzenais, né? E, assim, até agora, assim, eu vou esperar esse PET scan, que eu estou ansioso, é claro, para saber como é que vai ser. E a questão de medo assim, de recidiva, de faltar, eu sinceramente... Eu tento manter a mesma mentalidade que eu tive ao longo desse período todo, entendeu? Eu sempre encarei o câncer como fazendo parte da minha vida. Está lá,
Está aqui. Na minha cabeça, a grande questão de tudo, ô Danilo, não é a questão do corpo, é a questão da mente. Né? Se a gente consegue controlar a nossa mente, a gente não deixa o câncer nos controlar. Né? E para mim, eu sempre encarei o câncer como se fosse uma pessoa, uma pessoa, sabe aquelas pessoas que são obsessivas, controladoras, tóxicas, que a gente encontra ao longo da vida? Pois é, eu personifiquei o câncer, eu tornei como se fosse uma pessoa. Para minha cabeça foi isso. Então, eu imaginei, ó, você não vai controlar minha mente, você não vai controlar meu corpo, você não vai assumir, né, o que eu vou fazer, eu que vou controlar. E eu, entendeu? Ignorei. Qual é a melhor arma de você ter contra uma pessoa que seja tóxica, que seja obsessiva, que seja controladora? É você ignorar ela, né? Que tem uma pessoa que tem um ego muito assim. E o câncer é isso para mim. Então eu encaro dessa forma, entendeu? Se tiver que acontecer, vai acontecer e eu vou lidar com isso. Agora, eu nunca deixei o câncer me controlar. Ele faz parte, 10% da minha cabeça, 90% é a minha rotina, né? A minha rotina de vida. É isso que eu vou tentando levar. Emocionante, né, pessoal? A última pergunta, Paulo. Gostaria que você fizesse um depoimento para as pessoas que estão lutando neste momento contra o câncer. Uma mensagem de apoio, de esperança. Por gentileza. O que eu poderia dizer? Eu acho que, primeiro de tudo, acho que a gente tem que procurar ver que, ao longo da vida, a gente não percebe, mas a gente tem, assim, momentos de inspiração. Não é a minha história só que é inspiração, né? Tem história de muita gente, assim, que passa por situações muito mais dramáticas que são inspiradoras. E nem precisa. Eu acho que qualquer coisa que você olhar à sua volta, que a gente pode olhar à nossa volta, você vai ver momentos simples de inspiração. Entendeu? Pessoas que fazem gestos, não sei o quê, aquilo que nos inspira. A gente tem que tentar identificar isso. Eu estou aprendendo a identificar isso ao longo da vida. Identificar também os sinais, né, que a gente recebe de Deus, mesmo não sendo um católico fervoroso, que eu nunca fui, mas, assim, de acordo com as coisas que aconteceram comigo, que eu não vou contar agora, que não vai dar tempo, assim, eu tenho certeza que não é coincidência, eu não acredito em coincidência, tá? Eu acho que a gente tem que ter também uma outra coisa, um outro conselho, é ter um distanciamento, a gente olhar por cima, como se estivesse num drone, a gente olhar o que aconteceu na nossa vida até aquela data que a gente está passando aquele drama, seja qualquer drama. Quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue ter a dimensão da coisa e fazer as conexões certas, entendeu? Porque há sempre uma causa e consequência na vida. Então, eu procurei olhar, e procuro olhar hoje, enquanto estou escrevendo meu livro, como se fosse uma linha de tempo. Então, eu sei que o que eu fiz lá atrás, uma oportunidade que eu tive lá atrás de viver, eu tive várias ao longo da vida e tudo, ou alguma coisa que um sinal qualquer, se aquilo não resultou numa coisa boa naquele momento, como eu esperava, não quer dizer que não possa resultar no futuro. É isso que aconteceu na minha vida, tá? Então, tudo que eu esperava que era desesperança, que eu poderia ter perdido a esperança, todas as tentativas que eu tentei curar o câncer e não aconteceu, elas, tudo bem, pode não ter curado, que eu tenho que ficar 5 anos de monitoramento, mas teve esse resultado, assim, que eu considero um milagre da ciência, que foi o resultado do Carcel, né? Então, quer dizer, a gente não deve esperar o resultado na hora, deve ter essa visão distante, visão lá de cima, para poder entender essas conexões numa linha de tempo da vida, que a gente tem que fazer na cabeça isso. Não deve deixar o câncer controlar a gente, considera ele como inimigo e quer eliminar você, então tenta eliminar ele e tenta fazer isso através da arma principal, que é ignorar ele. Entendeu? Deixa ele guardado lá. Agora, ignorar ele, deixar 10% da tua cabeça voltado para ele, procurar conhecer ele, também que é importante, conhecer seu inimigo é muito bom, para você conseguir enfrentá-lo, mas os 90% mantenha a tua rotina o máximo possível. E entender que aquelas frases, tem uma frase clichê que se usa, que é assim, que eu considero fundamental, e que é muito verdade, é que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? A gente acha que não tem força, mas tem força lá no fundo, se a gente for buscar, e não ficar focando no drama, tá? O importante é que, assim, eu estou sentindo pelas mensagens que eu estou recebendo, desde a repercussão disso tudo, que são milhares que eu já recebi desde julho desse ano, de maio desse ano, as pessoas me veem com uma luz de esperança, ou me veem não, veem a história com uma luz de esperança. E o que eu tenho feito é compartilhar essa esperança com todo mundo, entendeu? Tentando, assim, passar informações do que eu vivi, né, e do que eu acho como as coisas devem ser feitas dentro da visão minha. Mas eu acho que cada um tem a sua fórmula. Mas, enfim, eu acho que é mais uma mensagem de esperança dizer que nem tudo está perdido. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez.
estou à disposição sempre, tá? Um abraço a todos aí. Que cara especial, né? Eu sou meio chorão, viu, pessoal? E quando eu assisti a primeira vez, doutora Virginia, eu fiquei muito emocionado, sabe? E assisti outras para ver se eu não ia me emocionar aqui, mas é difícil, né? E, e aí vendo ele ainda do lado ali, com a bicicleta, né? Que para mim, no episódio 2 do TerraCast eu contei para vocês, na vida nada é por acaso, né? E fazer o bem é muito gratificante. Eu, para quem ouviu no segundo episódio, comecei a captar recursos, doutora Virginia, porque eu fui atleta de ciclismo, minha esposa também. Até brinco quando eu dou palestra para contadores, que eu falo que lei de incentivo não é um bicho de sete cabeças, tanto que um educador físico se tornou consultor nessa área de necessidade, curioso, fui estudar e enxerguei aí a oportunidade de fazer o que eu fazia para o ciclismo, para todas essas outras leis, né? E quando eu olho e lembro minha mãe, né, quando a gente tinha dificuldade por conta do esporte, falava, mas é isso, filho, que você quer mesmo, né? Eu tinha algo muito forte que me falava para não parar, sabe? É claro que até pouco tempo atrás, eu acreditava que isso estivesse relacionado aos resultados que nós conquistamos esportivamente falando. Mas hoje eu vejo que não, porque até a bicicleta me trouxe a oportunidade da empresa que eu tenho hoje, né? Então, e até por isso eu me esforço e não meço esforços para manter projetos de ciclismo, porque eu entendo que é a minha responsabilidade tentar retribuir um pouquinho. E aí eu vi a bicicleta ao lado dele e me trouxe toda essa memória, todo esse filme aí do passado, mas sensacional, eu estou me recompondo, pessoal, aqui. Bom, vamos E em é muito frente. Por favor, E é doutora. bacana, né, ver o tanto, né, da história dele aí, todas as tentativas, né, as recaídas. Então, acho que até para o público, né, que ele fala, primeiro veio o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, né, e ele não ter desistido, e aí vem o tratamento com carteira, ele falou um pouco também dos efeitos colaterais, né, que ele teve. Então, é muito bonito, né, de ver toda a persistência dele, sempre se mantendo positivo, né, e no final conseguir, né, uma terapia eliminar o tumor dele. Então, assim, é muito bonita a mesma história. Muito bacana. E um sorriso lindo, né? O Paulo tem, né? E tem uma história também nisso tudo. Ele nos procurou, doutor. Eu não sei se eu já comentei com você. Ele nos procurou para auxiliá-lo na aprovação desse livro via lei de incentivo. Ele não sabia que nós, a Terra Incentivos, era a agência que tinha feito a captação de recursos para o projeto que ele passou, né? Então, assim, foi muito emocionante para nós todos, para as meninas que fizeram contato com ele. E como ele mesmo coloca, ele é uma pessoa, assim, uma simpatia em pessoa e se comunica realmente muito bem. Enfim, então, assim, só coisas mesmo de outro plano, né? Para quem acredita nisso, não tem explicação. Bom, doutora, seguindo as boas notícias que esse projeto nos traz, essa semana eu vi, você comentou há pouco, né, sobre a nova aprovação, né, a nova fase que a Anvisa aprovou do estudo, né, clínico para que o tratamento possa seguir aí em breve estar atendendo a população. Eu queria que você comentasse também dessa nova fase. E já emendando a pergunta seguinte, né? A expectativa, a perspectiva disso, de fato, chegar à população através do SUS e um atendimento em escala, em grande escala.
Bom, então, só para o público entender, né, um pouquinho da jornada, que foi essa jornada que o Paulo passou, esses pacientes, esses 10 pacientes que o Diego também comentou, que incluem, né, o Paulo nessa lista de pacientes, são os pacientes que foram tratados, que a gente fala de forma compassiva, né, e que o Paulo contou essa história dele. Ele fez vários tratamentos, ele teve várias recaídas, e quando não tinha mais nenhuma opção terapêutica, isso chegava aqui até nós no Hemocentro, que era então solicitado para fazer as células dele para um tratamento, que a gente chama de tratamento compassivo. O que nós tivemos agora recentemente, que para a gente é uma grande conquista, né? Foi uma felicidade, porque a equipe hoje é enorme, então assim, a equipe ficou muito feliz, que muita gente envolvido então assim, desde do primeiro tratamento, do primeiro paciente, né, dessa forma compassiva, várias mudanças a gente começou a realizar, assim, várias melhorias, vamos dizer. Então a forma de como produzir essas células, né, hoje a gente usa um sistema totalmente fechado, exatamente pensando como que eu consigo tratar mais pacientes. Então várias coisas foram mudadas ao longo desses anos. E com isso, a gente entrou com o pedido do primeiro estudo clínico. Então, vai ser um estudo clínico de fase 1/2. Então, nesse estudo clínico, estamos pretendendo tratar, são 81 pacientes com leucemias e linfoma. Então, esse estudo clínico ele vai ser um grande marco, porque se a gente conseguir mostrar a eficácia e segurança desse tratamento, esse tratamento, então, pode ser registrado e aí sim virar um produto realmente para atender a população, né? Então, é o caminho, né, de desenvolvimento de qualquer medicamento, né? Então, a gente está nesse caminho e para a gente foi um avanço, né? Então, a gente estava tratando 1 a 1, de forma compassiva, poucos pacientes, né? Então, agora a gente conseguiu, junto com a Anvisa, aprovar todo o nosso processo de produção e agora iniciar e finalizar esse estudo fase 1/2 para o mais rápido possível ter um produto para a população. Maravilhoso, doutora, maravilhoso. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser um sucesso também essa nova fase. Tá chegando ao fim, é a última pergunta, doutora. Como que você pode falar, né, que o Pronon, é claro que o estudo, eu não tenho dúvida que houve outras fontes de financiamento, é um projeto caro, mas inicialmente, através do Pronon, nós conseguimos captar um pouco mais de 3 milhões de reais. É claro que essa verba é insuficiente. Eu não tenho aqui como citar todas as empresas e pessoas físicas que destinaram seus impostos, porque são muitas. Fica aqui já o nosso agradecimento. Todas elas recebem relatórios, receberão nosso podcast, enfim. Então fica aqui nosso agradecimento. E a pergunta é como que esse tipo de programa, no caso o Pronon, porque existem outros, né, pessoal? Incentivo à cultura, incentivo ao esporte. Tem o Pronas, que vamos dizer assim, é uma lei co-irmã do Pronon, que também é do Ministério da Saúde. O Pronas é para pessoa com deficiência. Só para a gente ir explicando em paralelo ao povo leigo, para entender das leis, doutora, como que você pode falar que o Pronon contribuiu com o desenvolvimento desse estudo, o pontapé inicial, enfim? Olha, no nosso caso, no caso desse projeto específico, o Pronon foi o nosso primeiro financiamento exclusivo. Então, assim, foi muito importante, né? Sem o Pronon, não sei, né, onde estaríamos hoje, por exemplo. Porque quando a gente começou esse projeto, a gente realmente não sabia, né, como iniciar, como que iria. Porque, assim, o Diego explicou de uma forma muito simples, mas para vocês terem uma ideia, vou tentar não falar muito tecnicamente, a gente tem as células do paciente, mas para a gente mudar essas células, a gente precisa de um vetor. A gente precisa produzir um vetor, que um vetor, no caso, a gente usa um vírus. Esse vírus que vai ter o CAR entra na célula e essa célula então é modificada. Então, a gente teve que desenvolver tudo isso. Parece fácil, mas é uma tecnologia, são várias tecnologias, vamos dizer, juntas, que você, né, vai combinando até ter a célula CAR-T. Então, a gente não conhecia nada, a gente não sabia, e aí o Pronon nos permitiu comprar reagentes, testar várias coisas,
tivemos a oportunidade de nos aperfeiçoar, né? Então, alguns de nós fomos para o exterior, né, também recebendo bolsas de outros, né, fomentos, de outras agências de fomento, mas que a gente tinha todo o material para tocar aqui. Então, a gente foi para o exterior, treinamos, aprendemos, voltamos e conseguimos implementar aqui. Então, assim, sem dúvida alguma, né, o Pronon nos possibilitou iniciar, foi o pontapé inicial, né? Então, desde do primeiro Pronon que nós tivemos até hoje, né? Isso que eu falei para vocês, a gente foi realizando várias melhorias. A equipe começou muito pequenininha na época do Pronon, hoje a equipe é enorme, temos bastante gente. E isso, o Pronon foi nos guiando, né? Então, a gente testava material, o que funcionava, ia para a produção, aumenta a escala, não ficou tão bom, volta. Então, assim, isso nos proporcionou ter um dinheiro para a gente comprar material, para a gente testar. Então, foi tudo feito com amostras de doadores saudáveis. Então, uma hora que a gente estava realmente seguro que o processo realmente funcionava, que isso foi realmente para os pacientes. Então, para a gente foi muito importante, né? A gente não estaria onde estamos hoje, né? Sem esse apoio do Pronon, com certeza. Muito bacana. Vou repetir, gratificante para nós fazer parte disso. Doutora, eu queria ouvir assim, um encerramento seu, falar sobre a experiência aqui de participar de um podcast comigo. Eu também não tenho habilidade em comunicação. A minha intenção aqui era mais levar conhecimento sobre as leis de incentivo e os belos resultados que ela oferece à população de uma maneira geral, trazendo tudo isso de uma forma descontraída, sem muitas questões técnicas, para que o povo, de uma maneira geral, possa entender. Então, eu queria que você falasse uma mensagem final aí da sua experiência aqui e um encerramento. Fica à vontade. Para a gente é muito gratificante, né, participar do podcast, né, da gente poder divulgar um pouquinho do que é feito aqui. Também é uma forma de agradecer, né, a todas as empresas que contribuíram com a gente, né, de agradecer ao Pronon, porque realmente eu acho que o país precisa de mais incentivos, né, como este. Eu acho que nós, né, é um país grande, um país que tem muito potencial e que a gente precisa realmente desenvolver nossas tecnologias, né, o país precisa ficar mais independente. Então, assim, é muito bacana, né? Eu agradeço essa oportunidade e falo em nome da equipe. Nossa equipe é enorme. Foram anos, né, de pesquisa e acho que ainda temos anos aí na frente. Acho que não acaba aqui, né? Eu acho que cada conquista a gente já tem que pensar também no amanhã e desenvolver outras. É assim que a gente vai melhorando. Então, como a gente comentou, tem outros tipos de câncer. Então, a gente também tem que trabalhar para os outros tipos de câncer. E sempre buscando diminuir custo, né, pensando na nossa população. Então, não é um medicamento de altíssimo custo que a gente vai conseguir usar aqui. Então, a gente tem que todas essas ferramentas, né, a gente tem que, aos pouquinhos, tentar inovar e para tentar achar a solução que vai ser melhor para o nosso país, né? Então, é muito bacana. Esse tipo de incentivo é o que nos proporciona caminhar um pouquinho aí nessa grande jornada. Então, eu agradeço a vocês aí a oportunidade de participar aí com vocês. Doutora, eu quero não só agradecê-la, em seu nome agradecer toda a equipe, também ao Dr. Diego, que participou conosco, mas parabenizá-los, né, por esse benefício que vocês, com muita dedicação, como você disse, eu imagino, são anos de estudos, dedicação. Então, como uma pessoa, né, da população, agradecer primeiro e também parabenizá-los, porque vocês são heróis, né, em termos de esperança para essas pessoas que lutam contra essa doença tão terrível, né? Eu quero também agradecer em nome da Elaine e do João Pedro
pela confiança. Em nome deles, agradecer toda a diretoria do Hemocentro pela oportunidade de participar junto a vocês nesses projetos maravilhosos. Espero que muito em breve a gente se encontre aqui novamente para falar de novos resultados que, sem dúvida nenhuma, teremos logo à frente aí. Então, eu mais uma vez agradeço a todos vocês. E o pessoal de casa, peço que acompanhe às sextas-feiras, toda segunda e quarta semana do mês, podcast sobre leis de incentivos é no TerraCash. Valeu, galera!